toda a gravação da aula, e nós meio que fizemos uma organização, não assim para dizer para vocês façam assim, mas para a gente ter as coisas um pouco mais organizadas do ponto de vista do pensamento, assim, da metodologia mesmo, sabe? Onde, assim, o que a gente quer avaliar, quais são como que o projeto pode contribuir especificamente para aqui, para ali, como usar essas estratégias tão poderosas que você está usando, e avaliar, sabe, o começo e o fim. Então, Paloma já escreveu um pouco aí, eu acho que ela vai compartilhar a tela aí com vocês para mostrar algumas coisas que a gente já escreveu. Ótimo. Então, vamos juntando tudo que todo mundo... Sim. Né, para poder fazer assim, e depois, aqui nós podemos fazer esse ano. Aqui a gente faz com alunos, tantos alunos, aqui faz com outros tantos alunos, vai organizando, faz o seminário entre eles, nem todo mundo precisa participar de todas as estratégias, mas todo mundo tem que saber de tudo, então faz os seminários, e isso é muito importante, porque a escola não costuma fazer seminário, né? Eu não sei vocês, mas e aí os meninos não aprendem a fazer essa, vamos dizer, apresentação, né, da própria pesquisa, do próprio trabalho, e dizer como achou e tudo. Então, segura um pouquinho a próxima, para a gente... São quantas turmas mesmo? São 5 turmas de 7º ano. 5 turmas? Isso. O meu som não está muito bom, não sei, está vindo picado. 5, né? E você está percebendo assim a questão da autoestima, ela está mudando de turma para turma, está geral? Bom, porque você disse que tem alunos que têm a autoestima muito baixa, né? Isso está geral? Estou pensando assim, para a gente pensar em termos de se vai ser possível, né, trabalhar da mesma forma com todo mundo, se vai ter que... Pois é, assim, eu acho que não são todos que têm autoestima baixa, sabe? Mas, assim, tem uns casos que eu notei, por exemplo, hoje na aula, baseado nessas perguntas que eu fiz, que eu achei, assim, que precisa até de uma intervenção, assim, de um psicólogo, né? Eu acho. Então, assim, a escola até vai receber mais para frente, aí, assim, eu já pensei que essa pessoa precisa ser encaminhada para um acompanhamento psicológico. Paloma já quer falar aí, pode falar, Paloma. Explica aquela dúvida nossa de hoje, Paloma. Boa noite, pessoal, para quem chegou depois, né? Então, nós estamos com um pouco de dificuldade para fazer o recorte no projeto, né? Inicialmente, nós havíamos pensado assim, né? Tínhamos entrado em acordo, assim, a equipe, que nós trabalharíamos aquela questão da autoestima relacionada ao bairro, né? Aqueles alunos que, boa parte desses alunos são provenientes dos conjuntos residenciais. E esses alunos estudam na escola que fica localizada num bairro de classe média, assim, né? Um bairro mais que as pessoas têm um poder aquisitivo melhor. Então, elas ficavam se sentindo inferiorizadas em relação a esses outros colegas. Então, a ideia inicial era nesse sentido. Eles tinham vergonha de falar, né, que moravam nesses bairros, Monte Sião, Minas Gerais, Recanto, de falar que eles iam de ônibus, né, o ônibus escolar, que são beneficiários de projetos sociais, tudo isso. Então, no início, a gente pensou de trabalhar em relação a esses alunos, que eles têm, sim, uma cultura que é tão importante, a questão que no bairro deles não tinha patrimônio no sentido material, né, de ter ali uma praça, de ter uma igreja bonita, uma arquitetura, talvez, ali, que fosse tão bonita como eles acham que tem ali ao redor da escola. Então, era mais nesse sentido no início. Aí, no decorrer das formações, vocês foram sugerindo para a gente que trabalhássemos mais focado na autoestima, na construção do objetivo de vida mesmo, dos alunos. Aí a gente acabou abrangendo muita coisa e estamos com dificuldade agora para recortar. Tati mesmo está explorando muito essa questão da sensibilização dos meninos, do envolvimento deles. Então, acaba que está trabalhando a autoestima de uma forma geral.
e não só dessa questão cultural, né? Aí a gente precisa de ajuda para recortar mesmo o objetivo mesmo do projeto. Nós fizemos aqui uma organização da fala de vocês no último encontro, tá? Nós redigimos, né, em termos mesmo de problematização, objetivo geral, objetivo específico. Nós estamos com um documento aqui. Olá, Sebastião. Aí, a gente estava pensando assim, de apresentar isso para vocês, a gente lê junto, como sugestão de organização metodológica. Mas parece que a Tatiana também disse que vocês têm alguma coisa escrita, é isso? Não, mas nós queremos a de vocês primeiro, aí depois nós mostramos a nossa. Então, vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui, aí a gente lê junto, tá? Lembrando que é isso, a partir do que foi conversado na última aula, né, não é uma sugestão, né, de uma organização formal, metodológica, tá bom? Tá, eu vou dividir aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai lendo aqui devagar. Apareceu aí? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Sim, agora sim. Então, vamos lá. Deixa eu colocar o troço do início, que diz que é bom, né? Então, é o projeto da Escola Municipal Rosenda Zani, né? Com alunos do 7º ano. São 5 turmas, né? 5 turmas. Vou só anotar aqui, só para a gente não perder essas informações. 5 turmas. Bom, então... Carlos, se você puder aumentar só um pouquinho, porque tá pequenininho para a gente aqui. Aí. Melhorou? Melhorou bastante. Aí, questão... porque vocês estão com o celular também, fica muito ruim, né, de ler. O tema, então, seria a baixa expectativa dos alunos em relação às potencialidades socioeconômicas e culturais da comunidade. Essa é a ideia original, não é isso? Isso. A partir daí que nasceu, então, o projeto, né? A sensibilização já foi realizada, né? Um movimento pedagógico intencional, né? Foi promovido pelos professores, direcionado ao estranhamento da realidade local. Foi aquela conversa, né? Tipo, no meu bairro não tem nada. Foi daí que nasceu a ideia do projeto, né? Certo. Então, uma avaliação inicial, né? Eu acho que vocês já estão fazendo, né? Com essas atividades que a Tatiana acabou de falar, que é perguntar sobre o tema, né? Quer dizer, perguntar sobre a realidade local, sobre a realidade deles e do lugar onde eles vivem, né? Uhum. O que os alunos têm a dizer sobre isso? E vocês já estão começando a colher isso, né? Justamente para ver se ao final do projeto, se essas mesmas perguntas vão receber respostas diferentes, não é isso? Para ver se o projeto mudou alguma coisa. O professor Carlos chegou a elaborar um questionário, né? Que ótimo. Ele já mostrou isso? Eu não estou lembrado aqui. Acredito que ele mostrou, não mostrou a Tati? Carlos. Eu acho que Carlos depois pode mostrar. Deixa eu só fazer um comentário aí sobre algo que Carlos falou agora. É o seguinte, eu fiz essa atividade do baú e, assim, antes eu perguntei sobre a questão dos pontos turísticos aqui da cidade, eu achei os alunos muito, assim, eles não conhecem, sabe? Eles precisam muito aprender mais, assim, sobre a cidade, eles não sabem nem falar os lugares mais, assim, os pontos turísticos aqui da cidade, eles não sabem. E outra coisa, essa atividade que eu fiz do baú, Carlos, eu até pensei assim, gente, no final eu podia fazer de novo para ver se melhora, porque teve um aluno que desenhou uma garrafa de leite como objeto mais importante para ele. Aí eu falei, meu Deus, acho que de repente dá para melhorar essa resposta, né? E ele explicou o porquê dessa garrafa de leite? Não explicou ainda porque não deu tempo, mas eu vou pedir depois. Talvez faça sentido para ele. Porque, né? Tem que saber o que é isso, né? Se ele trouxe, ela tem valor para ele, né? Pois é. Assim, espera-se que seja. Né? Eu estou meio desconfiada, mas depois eu falo. Bom, então, a partir do que a gente conversou, nós levantamos 3 possibilidades para que seja o problema que vai motivar o projeto. Um seria a desvalorização da escola por ausência de projeto de vida, ou seja, o menino tem baixa estima, ele não se vê como uma pessoa que
tem valor, que precisa se projetar, né, para uma vida melhor. Então, por isso, eles valorizam a escola, porque a escola, para a maioria desses alunos, principalmente esse de baixa renda, né, de situação social mais baixa, a escola é o grande caminho, né, para mudar de vida. E eles, como não têm essa expectativa de mudança, eles acabam desvalorizando a escola, né? Isso é um problema que a gente pensou que poderia ser objeto de problematização para seguir o projeto, né? Ô, Carlos, agora hoje eu levei umas perguntas para ele, eu perguntei para ele, se você não estudasse, a maioria deles responderam assim, que não seria ninguém, sabe, a maioria, eu achei que talvez eles têm uma visão assim, né, que pelo menos acha importante, pode ser que eles não se dediquem à escola, mas nas respostas que eu li hoje, a maioria deles, sem escola, sem estudar, não seria ninguém. Escola. Oi? Ué, que ótimo, né? Não, Sim. Que ótimo. Sim. A segunda possibilidade a gente pensou. Então, deixa eu até anotar isso aqui. Então, há uma valorização da escola. Percebeu-se isso, né? Isso. Eu vou até ali pegar as folhas para eu poder, se precisar, eu falo de novo aqui. Mas pode continuar. Vamos continuar aqui. Aí depois isso aqui eu estou só apresentando para depois vocês que vão comentar e dizer o que vocês acharam, se interessa, o que vocês querem alterar aqui, tá? Oi. Posso interromper um pouquinho? Claro. Essa questão aí é importante também, porque lá próximo aos conjuntos residenciais tem uma outra escola. Só que, assim, eles não têm uma visão muito boa dessa escola. Eles falam, assim, que é uma escola que tem muita questão de violência, de marginalidade. Então, eles vão estudar lá na nossa escola achando que lá é uma escola, assim, muito legal, muito diferente, assim, da realidade próxima a eles lá. Então, eu penso que essa possibilidade 1 não se enquadraria muito bem na proposta. Ótimo. Então tá. Então essa aqui a gente já pensa que ela, então, de certa forma, já não é um problema, né? A escola tem essa valorização, né? Ótimo. Uma possibilidade de problema 2. Ausência ou baixa expectativa de projeto de vida individual. Quer dizer, os meninos não se veem, né, como... Não se projetam, né? Sim. A Tatiana disse, essa menina que diz que, né, eu odeio todo mundo, quer dizer, uma pessoa com esse sentimento baixo, assim, como é que ela vai se projetar? Como é que ela tem uma Eles visão não têm muito propósitos, assim, de vida, de futuro, né? Realmente isso aí é bem pertinente mesmo. Ótimo. E a terceira, né, a conversa apareceu, mas eu não sei se é tão importante, que é a questão da evasão. Há um abandono escolar por ausência de projeto de vida? Vocês estão percebendo isso? Isso seria um problema? Porque na conversa apareceu coisas assim que levaram a gente a pensar nisso, sabe? Então nós elencamos esses 3 aqui, tá? Mas aí é para vocês ouvirem, discutirem, como, por exemplo, o primeiro aqui vocês já estão descartando, né? Infelizmente isso aqui não existe. O Carlos. E o que justificaria, né? O que a gente entendeu? Porque os alunos apresentam indícios de baixa autoestima como consequência do desconhecimento do valor sociocultural e econômico, né? Que levaria a uma identidade da comunidade onde moram. Ou seja, se o lugar em que eu vivo é ruim, não tem nada, eu também sou ruim, eu também não sou nada. Portanto, eu não tenho valor. Isso aí acho que ficou, né, principalmente na fala do Sebastião, a gente percebeu muito essa questão, né? Os alunos não veem valor nem onde eles estão e, consequentemente, nem neles, né? Por essa justificativa, por esse problema aqui, né, que seria a ausência de expectativa de projeto de vida, então, nós pensamos em 2 objetivos gerais. Um individual, quer dizer, para cada aluno, né? Que seria contribuir para positivar, né? Para melhorar, para jogar para um valor positivo a expectativa do aluno em relação ao seu projeto de vida, né? Quer dizer, eu já sou alguém, por isso eu quero crescer, eu quero melhorar, eu posso fazer isso, eu posso alcançar. Porque, por exemplo, você falou desse menino que mostrou a nota de $1, né? Ele tem um projeto futuro, né? A outra quer conhecer a África, quer dizer, isso é legal, eles têm coisas positivas, né? Acho que tem que incentivar isso mesmo, essa questão do crescimento, né? Então, esse seria um objetivo do projeto. E um objetivo geral, né, que seria para todo o grupo, né, para a comunidade, de modo geral, mas a partir pelos alunos, que é valorizar a escola e a educação formal como meio de viabilizar o projeto de vida. O que parece que já está acontecendo,
pelo menos reconhecem, né? A gente não sabe como que isso está funcionando na prática, né? Mas eles entendem que a escola... Tanto é que eles estão escolhendo a escola de vocês, né? E o que seria um projeto de vida, né? É um jeito crítico de ser e de estar na comunidade, em uma comunidade, constantemente, fazer parte dela, né? E ter o futuro como consequência, não como objetivo. Carlos, só um minutinho aqui, antes da gente passar para a definição do projeto de vida. Pessoal, quando a gente propõe aí 2 objetivos gerais, era assim, a gente foi revendo a fala de vocês no vídeo, e aí foi só organizando, então por isso que saíram 2. Mas pode ser outro completamente diferente, não, sabe? É só para a gente pensar numa organização metodológica, né? E como hoje a Tatiana até vem confirmando aí, muito a autoestima dos meninos, talvez a gente seja até outro objetivo geral, né? Mas é o que resume tudo no projeto. Oi? Inclusive, já apresentando aqui para o grupo, eles já comentaram que né, a gente está apresentando possibilidades de problema, né? Essa primeira possibilidade de desvalorização da escola, eles já perceberam que ela não existe, eles valorizam, eles reconhecem a escola, pelo menos formalmente. Isso pelo menos apareceu nas respostas. Entendi, então perfeito. Tá? Então, ótimo. Então, nós não temos... a gente está mostrando aqui, então... tá, até marquei aqui de amarelo por isso. Esse aqui, de certa forma, não é um problema, né? Da forma como está aparecendo aqui. O Carlos e Mônica, boa noite. Boa noite, Sebastião. Boa noite. Eu apontaria também, a Paloma colocou isso aí, eu gostaria de colocar também o seguinte, esse terceiro também, eu não vejo a nossa escola dentro desse processo de evasão. Não há também. O que eu vejo, por exemplo, aí que eu queria chamar a atenção e parabenizar a questão do projeto, a possibilidade 2. Por quê? Eu vejo realmente uma ausência de autoestima, uma baixa autoestima no projeto de vida individual. Porque, na verdade, o que acontece? O que acontece com essas meninas é que nós já falamos isso, estou sendo repetitivo, eles estão em uma comunidade que eles não construíram. A família deles não construiu essa comunidade. Eles foram colocados numa comunidade que vieram de vários outros lugares. Inclusive, essa semana, não sei, eu entrei atrasado, porque a internet estava muito ruim. Essa semana, quando eu fiz um trabalho com eles, teve uma menina lá, inclusive uma menina que tem as dificuldades dela. E ela veio trazendo exatamente nesse baú da história dela, ela veio trazendo objetos de uma comunidade que ela vivia. Quer dizer, veja bem que interessante. Ela trouxe para a nossa discussão uma história de vida que ela está trazendo de uma comunidade que a avó, que a bisavó, que a tataravó dela viveu. Então, ela levou para a sua comunidade nova essa história. E ela tem um valor enorme para ela, toda essa história que ela está trazendo. Então, o projeto de vida individual, se nós contaminarmos os outros para que eles valorizem os seus projetos de vida individual, nós teremos uma comunidade com autoestima. Mas o grande problema é, por exemplo, quando a Paloma falou da questão da escola. A nossa escola, ela é uma referência, assim, em termos de escola. Eu estou falando em escola, esquecendo o prédio, a questão predial. A escola enquanto instituição. É uma escola que realmente, como a Paloma falou, existe uma procura, lista de espera. Porque realmente os meninos eles enxergam nessa escola um lugar tranquilo, que nunca teve um ato de violência, os meninos nunca sofreram nenhum tipo de violência. Então, é uma escola que eles realmente se sentem seguros, entendeu? Agora, falta, sim, essa expectativa desse coletivo. Mas esse coletivo só vai existir a partir do momento que ocorrer esta afirmação do indivíduo. Eu penso assim. Eu concordo com o Tião, gente. Eu ia falar isso, que ele falou dessa questão da 3, porque a 3, a escola não tem problema de evasão, eu acho. Né, Paloma? Você pode confirmar aí, mas eu acho que a gente não tem esse problema, não.
Não temos. Esse ano da pandemia tem a questão de acesso, né? Infelizmente, nem todos têm uma condição econômica que permite o acesso à aula virtual todos os dias, né? Mas, mesmo assim, comparado aí às outras escolas que tiveram, né, uma grande perda de alunos, nós não tivemos. Não, e não foi só esse ano, né? E Porque eu queria saber uma coisa. Desde 2016 e eu nunca vi assim problema de evasão de alunos. Então, desde tira, 2016 que eu tô limpa, tira, sabe? Tudo que foi trazendo, a gente falou, não, vamos colocar tudo que vem à cabeça da gente, a partir do relato de vocês, que depois a gente vai limpando, e aí vai chegando, enxugando um corpo de projeto bem, assim, recortadinho, sabe? Para a gente chegar na abrangência dele. Então, vamos limpando, Carlos, vamos tirar aí a possibilidade de 3. Opa! Eu estou sendo atacada aqui por um dogzinho aqui. Então, tira a possibilidade de 3. Essa questão nós vamos tirar. Então, o objetivo geral tirou o 1, ficou com o 2, não é isso? A possibilidade. Então, agora o problema recortou no 2. Perfeito. Recortou no 2. Opa! Aí isso já é um caminho muito andado, né, gente? Para a gente saber, assim, no todo... Então, esse aqui também não é necessário. Ó. Essa valorização da escola e da educação formal também não é um problema. Isso, a gente pode tirar isso aqui. Não é preciso alcançar isso, que já está... É porque, assim, na pergunta que eu fiz hoje, eu falava assim, ó, se eu não estudasse, aí uma colocou, eu não saberia como é bom estudar, a outra não teria futuro, a outra não teria futuro, o outro colocou, não vou conseguir, se eu não estudasse, eu não ia conseguir ser ninguém na vida, quer dizer, ser alguém, né? Se não estudasse, meus pais estariam bem chateados, se eu não estudasse, não teria a chance de ganhar na vida, se eu não estudasse, não saberia de nada. Então, assim, pelo menos no papel... Você colocou, se eu não estaria aqui onde eu cheguei. Você tá... Eu queria observar duas coisas aí. Não estaria aqui onde eu cheguei, a outra colocou aqui. Você está trazendo coisa importante demais da conta. Eu queria chamar a atenção para uma... Eu queria chamar a atenção para duas coisas nessas respostas, que eu acho muito interessante. É o seguinte, porque tem alguns alunos que já veem a escola importante neste momento. Como, por exemplo, uma disse aí, eu não saberia o que eu sei, eu não estaria onde eu estou. E tem um outro grupo que vê a escola como um passaporte para um futuro provável, né? Eu não serei ninguém, eu não sei o quê. Eu acho que a gente tinha que trabalhar mais, puxar para que todos chegassem a essa conclusão de que a escola já é importante para eles. O fato deles estarem ali já é positivo, porque o professor Sebastião falou que, e a Paloma também disse que há outra escola na comunidade que os meninos rejeitam porque lá é violento, porque eles não veem aquela escola com um bom olhar, né? Aí eu queria saber o seguinte, como que eles foram parar aí? Basta a família querer ou eles tiveram que passar por algum... Eles podem simplesmente escolher a escola, eles foram aí por livre escolha? Olha, mais ou menos. Porque acho que isso é um dado importante, o fato deles estarem nessa escola. Quer dizer, qual que é o mérito deles para estarem aí? Tem uma coisa que uma pergunta que uma vez uma professora fez que eu achei que ficou tão bacana, gente, era assim... já sei, lembrei. Opa, lembrei. Porque isso já é um ponto positivo deles, eles estarem numa boa escola já é um ponto positivo. Oi? A pergunta era assim... eu lembrei direitinho, foi muito esclarecedor para os alunos. Qual seria... o que você estaria perdendo se você não estivesse na escola? Porque aí o aluno começa a pensar em qual que é a função da escola para ele. Sabe por quê? A Tatiana trouxe aí, meus pais estariam tristes, eu não terei projeto de vida... Sabe? Teve um que colocou aqui, viraria mendigo, outro colocou viraria vagabundo. Ai, que dó. Viraria mendigo, viraria vagabundo, é muita dó. Então, para reforçar esse lugar de que é o hoje, eu acho que a hora que vocês forem daí para baixo, vocês vão ver
que teve fala de vocês nesse sentido no vídeo, sabe? Eu registrei ela aqui. Ou seja, o futuro é consequência, não pode ser objetivo para a escola, sabe? O futuro é consequência do que a gente é hoje, agora. Eu vou voltar lá para a minha comunidade hoje e vou estar muito mais atento ao que essa comunidade tem hoje. E isso vai fazer com que eu me construa como um cidadão de direitos, de deveres, não só teoricamente assim, hoje. E a consequência disso vai ser ótima para mim, mas vai ser consequência, não vai ser objetivo. Porque, gente, principalmente nós brasileiros, quando a gente trabalha por um objetivo, fica longe demais, sabe? Por um futuro, fica longe demais. Para eu ser alguém no futuro, o futuro está muito longe, então eu vou desistir logo, que eu tenho que ser muita coisa antes do futuro, sabe? Essa professora, ela me ensinou muito isso. Quando você quer saber o que o menino acha da coisa, você tira a coisa e pergunta, e se não tivesse isso, como é que estaria? Mas eu acho que essa pergunta foi mais ou menos isso, Mônica, porque eu coloquei assim, se eu não estudasse... Foi exatamente, foi isso mesmo, tem razão. Mas se eu não estudasse, o que eu teria, então, se eu não estudasse? Exato. Eu só fiz uma pergunta de uma forma diferente. Mas foi a mesma coisa da professora fazer. O Carlos e Mônica, por favor. Esse objetivo geral 2, vocês não acham que ele complementa esse objetivo individual? Que na sequência, por exemplo, indivíduo, né? Contribuir para positivar a expectativa do aluno em relação ao seu projeto de vida, elevação da autoestima, valorizando a escola, educação formal, como meio de viabilizar esse projeto de vida. Sim, professor, só que aí o jeito de fazer, aí valorizando, vira estratégia. Porque o meu objetivo é contribuir. Como? Valorizando a escola, sabe? Pois é, mas eu falo assim, que a gente pode partir do individual para o coletivo. Isso. Eu acho que dentro do objetivo geral... O 2 seria uma consequência. Não pode tirá-lo, né? Tem que deixá-lo de alguma forma. Tá. Eu acho que você tem razão. Ele é complementar. Agora, a definição do projeto de vida aí, a gente optou por fazer bem cultural mesmo, assim, né? Lembrando que vocês repetiram muitas vezes que é o agente cultural, o agente transformador, que vai observar. Você me falou a frase assim, você falou, os alunos estão acostumados a receber o prato pronto. Lembra, professora? Eu anotei isso aí, mais para frente um pouquinho. E a gente quer que eles falem o que eles querem comer. Você Exatamente. lembra que você falou isso? Mais para frente um pouquinho. Então, foi isso que nos inspirou a pensar na definição de projeto de vida, não uma definição geral, mas para esse projeto especificamente, é o jeito de estar nessa comunidade constantemente. Todos os dias. Eu saio de manhã, vou para a escola e volto, eu estou diferente quando eu entro lá dentro. Esse jeito de estar constantemente, cotidianamente na comunidade, que é projeto de vida, e não o que eu vou ser no futuro. Né? Eu vou estudar para ser alguém na vida. Não. O projeto de vida é aqui e agora. Nós custamos muito a chegar nisso, sabe, professor? Precisamos ouvir muitas vezes esse vídeo para chegar nesse conceito de projeto de vida para este projeto de pesquisa. Não sei se vocês concordam. A gente tem que mudar essa ideia de vou estudar para ser alguém para a ideia de eu sou alguém porque eu estudo. Acho que mudar isso na cabeça do menino. Eu sou alguém, ponto. Uma das formas de eu me constituir enquanto gente, que foi o que vocês falaram, é estudando. Né? Eu sou alguém porque... Para que na escola. Eu nasci alguém. Hoje... Porque eu tenho uma família, eu tenho uma história. Isso é interessante, porque hoje, por exemplo, na hora do café, eu falava com os meus colegas exatamente isso. Ele tem uma saudade muito do que já aconteceu. O tempo bom é... Eu falava com eles, o tempo bom é hoje. Porque hoje é resultado de todo um processo, de toda uma luta, de toda uma reivindicação. Então, o passado, para mim, ele só serve para valorizar esse momento que eu estou vivendo. Passado é alicerce, né? Mas a gente está na casa, que está no presente aqui agora, né?
Inclusive, a professora citou o caso de um aluno de 13 anos que disse ter saudade da infância, né? Eu fiquei até perguntei qual que é a idade dessa menina, quer dizer, tem que chamar esses meninos para o presente deles, né? Valorizá-los como que eles são mesmo, pelo que eles são. E vocês querem seguir aqui para a gente ver o... Queremos. Então, eu vou colocar aqui esse 2 como complementar, tá? Ele está vindo, né, como uma decorrência desse 1 aqui. Eu não vou apagar ele simplesmente, não, tá? Depois a gente reformula isso aqui. Então, a definição do projeto de vida, né? A Mônica acabou de dizer, o menino estar na comunidade como pessoa, como ser que constitui essa comunidade, que tem uma visão crítica, né, atuante nela, e dessa forma ele não tem um futuro como objetivo, mas o futuro sendo construído agora. E os objetivos específicos, então, nós elencamos 5, né, que é onde vai acontecer realmente a pesquisa, que vai trazer o conhecimento, entendimento necessário para se alcançar esse objetivo geral. O primeiro é fazer um estudo mesmo sobre conceitos. E aqui nós listamos comunidade, cidadania, cultura, patrimônio, pertencimento, território, incentivo cultural, criticidade. São sugestões a partir da conversa, né? Vocês também podem acrescentar ou modificar algum deles aqui. Nós vamos passar esse documento para vocês, tá? Ô, Carlos, só essa questão aí de pesquisas na internet, na verdade, eles produziram, né? O professor Sebastião já tinha um material bem rico mesmo, que ele já fazia um trabalho semelhante. Então, eles compartilharam esse trabalho e cada um trabalhou com seus alunos, né? Que é a estratégia. Esses conceitos? Ah, sim, aquela PowerPoint que o professor fez, né? Isso. Não é isso? Aquela apresentação do professor? Ele até mostrou no encontro passado. Inclusive, ele montou um slide assim bem detalhado, inclusive fazendo um apanhado geral e ao mesmo tempo bem regional. Foi. Inclusive, todas essas palavras aí eu tirei de lá, Paloma. Ah, sim. Volta um pouquinho, Carlos. Gente, e essas palavras precisam ser muito bem pensadas. Isso, volta. Esses conceitos, porque é isso que vai dar repertório argumentativo, linguístico para o aluno. Então, eu queria que vocês, assim, se vocês concordarem, vocês pensarem comigo assim, quais são as outras palavras que eles precisam saber? E que esses meninos se apropriem dessas palavras, de forma... Assim, inclusive, a partir do que vocês estão colhendo deles, né? Porque está aparecendo muita coisa aí que tem que voltar, tem que ser repensado, rediscutido, né, com eles. Por exemplo, gente, qual é o conceito de comunidade que esses meninos vão construir? Sabe? A gente vai partir de um global. Quando a gente fala global, é um conceito que está no livro, está no dicionário, nós precisamos partir deles, para não pensar que nossa comunidade não saiu dela mesma. É uma construção histórica, o conceito de comunidade. Então, deixa eu ver o que os livros falam, o que eu encontro no dicionário, o que quer dizer comunidade. Isso é conceito, isso não é significado. Significado é o que comunidade significa para mim. Conceito é coletivo, né? Então, essas palavras aí, não sei quantas foram, acho que são umas 10, eu queria, assim, também que depois vocês dessem uma olhada para ver se fazem sentido, porque eu fui buscando lá da apresentação do professor, a hora que a Paloma lembra da apresentação, deu até aflição. Você sabe que esse é um problema, eu tenho que me segurar, porque senão eu vou atropelando vocês. Mas eu me segurei, Paloma, porque foi exatamente de lá que eu fui tirando as palavras. Sabe? Eu fui vendo e fui pondo as palavras aqui. Mas tem mais. Sim. É preciso que... Aí distribua essas palavras entre os meninos. Cada um busca um conceito. Conceito não é significado. Inclusive, Mônica, isso é interessante. Porque hoje, quando a gente faz referência, muitas vezes, quando fazemos referência aos meninos dessas comunidades, nós falamos os meninos do conjunto. Conjunto do Monte Sião, porque é um conjunto habitacional. Então, veja bem, conjunto da Recanto das Águas, quer dizer, comunidade, para eles, é algo que nós vamos ter que construir realmente. Cidadania. Essa cidadania, ela tem que estar... Eu já trabalhei com eles nessa questão, e essa cidadania tem que estar ligada a outra palavrinha, a política.
certo? Política, porque a cidadania ela vai ser construída a partir das atitudes políticas. Qual é o conceito de política que eles têm? Nós, brasileiros, temos um conceito de política, a maioria, muito distorcida. Então, quer dizer, eu não vejo a política, aquela comunidade que eu estou vivendo, como um ato político. 3.500 casas foram construídas em Montes Claros. Quer dizer, eles não enxergam aquilo ali como se fosse um ato político, e que eles têm que construir. Então, são discussões que têm que ser aprofundadas muito mesmo. Tá? Cultura, agora nós estamos trabalhando muito, cultura, né? Patrimônio. Eu acho que... O brasileiro pensa que política é política partidária. Sabe? Aí vira assim e fala assim, eu detesto política. Como pode fazer uma frase dessa? Não existe alguém que detesta política. Se você existe no mundo, a partir do momento que você resolve sentar de um jeito e não sentar de outro, você já está tendo um posicionamento político. Não tem jeito, sabe? Então, você trouxe uma coisa aí que eu acho que é definitiva. E essa construção conceitual, ela vai dar... vai empoderar esses meninos para ter repertório de eu ia falar justamente aqui a palavra poder, que também é uma palavra muito importante. Qual palavra? O que é poder, que você acabou de falar, empoderar. Eu ia falar justamente isso. Que junto com a política também tem essa questão do poder. O que é o poder? Qual o poder que eles têm como pessoas? Né? Mas conceito, nós estamos falando de conceito, né? Nós não estamos falando agora de significado. Nós temos que buscar conceito de dicionário. Então, nós vamos buscar no dicionário o que é poder. Mas o poder é importantíssimo. A organização da sociedade, né? A questão do poder. Poder econômico, todos os poderes que estão aí. E eu estou pensando aqui, eu perdi aqui o que eu queria dizer. Eu pensei em outra coisa que é importantíssima. Peraí, Arthas. Eu sugeri mais uma palavra para vocês pensarem e ela me escapou aqui. Eu volto a pensar nisso aqui agora. Deixa eu só perguntar aqui para vocês. Vocês acham, então, que nós deveríamos, por exemplo, passar uma pesquisa com essas palavras para os alunos trazerem para a gente numa outra aula? E não deveria colocar autoestima aí também, não? Não deveria o quê? Colocar autoestima? Autoestima. Eu acho que não. Não? Sabe por quê? Porque isso tudo aqui é para trabalhar a autoestima deles. Exatamente, Carlos. Isso aí, o objetivo é a autoestima. Eles vão chegar nisso, Tatiane, sabe? Ah, tá, entendi. A autoestima tem que estar dentro de vocês, talvez, eu entendo. Eu vou só pegar uma coisinha aqui já. Carlos Eduardo quer falar, gente. Tati, falando. Fale, Carlos. Essa questão aí, né, que a Mônica falou que não seria interessante colocar autoestima, pelo que eu estou percebendo desses termos aqui, eles têm muito uma ligação, me lembra muito geografia, comunidade, território, pertencimento. Eu imagino que eles estão muito mais focados nessa questão de identidade com o seu local, né? Então, esse senso de comunidade, a cidadania, né? Pertencimento, o que é o território, eu pertenço a ele, né? Eu cuido dele. E eu acho que esse poder, por exemplo, está mais voltado para a questão crítica, ou depois que você entender o pertencimento. Eu nem sei se dá para trabalhar esses termos todos de forma separada. Eu penso que eles, inclusive, têm até uma ordem de se trabalhar. Assim, né? O termo comunidade, por exemplo, a gente fala de comunidade, hoje as favelas, antigas favelas, né, são chamadas de comunidades. Em Salvador é comum falar, eles não falam favela, eles falam comunidade. E no Rio de Janeiro também já tem utilizado o termo comunidade, até isso a gente tem que pensar com eles, qual é o tipo de comunidade que a gente está falando. Se a gente fala... Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o pessoal que trabalha no setor imobiliário, os corretores de imóveis, eles não falam mais favela. O termo agora é comunidade. E isso é uma questão política, né? Por que mudar o nome da favela? Aí a gente tem que ver também essa questão de comunidade. A gente está pensando em comunidade como um conjunto de pessoas com um bem comum ou em comunidade do ponto de vista geográfico, territorial. Que aí tem que ver também se eles aceitam que o bairro deles seja identificado como uma comunidade ou uma favela. Por isso, né? Por isso que a gente está pensando nisso em termos de conceitos, quer dizer, quais conhecimentos, né? Qual o universo de conhecimento que essa palavra encerra?
E aí você está mostrando. A palavra comunidade, ela pode se referir a vários tipos de ideia de comunidade, né? Agora, o que é a comunidade dos meninos? Né? Porque o conceito vem do que é comum, né? O comum é um grupo. Aqui né, tanto pode ser no sentido geográfico, né? Territorial, como no sentido cultural. Aí, acho que isso aí, que o debate seria interessante nesse sentido, né? O que é a comunidade, com qual comunidade você se identifica? Isso aí está levando para a questão da autoestima, né? Qual que é a minha comunidade? Também, né? Da questão do preconceito do território. Entra no conceito, no preconceito de questão de território, né? Minha comunidade. Se o professor fala que eu moro numa comunidade, ele está querendo dizer o quê? Que eu moro numa favela? Eu identifico meu bairro como comunidade? Ou o professor está me agredindo? Ou eu posso me sentir pertencente desse local chamado comunidade? Então, tem essas... Mas, por exemplo, aí você tem uma argumentação, né? Você pode falar, por exemplo, uma comunidade religiosa, ela não está necessariamente num território, né? Sim. Essa então, assim, acho que é aí que vem, aí que o debate vai enriquecer, né? Eu não falei. O menino se achar. Então, eu acho que comunidade. Eu vejo, tem muita coisa Carlos e Carlos, né? Eu vejo, por exemplo, comunidade, eu acho que tem que discutir um pouco com esses meninos exatamente isso, quando o Carlos falou da comunidade religiosa, né? Comunidade, eu entendo a comunidade onde as pessoas têm assim, um relacionamento político, cultural, que eles se respeitam, eles transitam ali, né? Como que é a participação das pessoas, por exemplo, em uma atividade religiosa? Como é a participação das pessoas no ato de cuidar do ambiente que eles vivem? Então, esse espírito de comunidade, ele passa por esse lugar. E quando vocês falam essa questão de comunidade, que ele tenta mudar o nome hoje, né, sair daquele conceito de favela para comunidade, já existem também algumas pessoas que não querem sair desse conceito, dessa denominação. Eles acham que a favela é muito mais identidade com eles do que comunidade. Então, existe uma briga também com relação a esse espaço aí, porque a comunidade tem uma simbologia, a favela tem uma simbologia muito maior para muitos do que a palavra comunidade. Exatamente. Porque eles acham que comunidade, por exemplo, você está igualando com outro grupo que não tem nada a ver com eles. Né? Que não é a favela. Né? Que não é a favela. Identidade. O Carlos falou a palavra identidade, ela não está aqui. Mas é uma palavra que perpassa tudo isso. Né? Exatamente. Aliás, vocês querem que eu inclua identidade aqui? Precisa demais. Seria interessante. Seria interessante. Então... Eu estou colocando fora de ordem. O Carlos falou uma coisa muito interessante, Mônica, não sei se você ouviu, o professor Carlos, que ele diz que até esses conceitos deveriam ter uma ordem para ser trabalhados. Sim, pode ser. Isso aí é um negócio legal para vocês discutirem e pensarem isso. É interessante trabalhar por meninos diferentes. Nem todos trabalharam em comunidade. Cada dupla trabalha um conceito, sabe? Eu fico pensando, porque aí um apresenta para o outro e dá discussão. Sabe? Por exemplo, Sim. 2 meninos procuram comunidade. Então, um apresenta, o outro apresenta. Peraí, deixa eu prender esse cachorro aqui, que eu não estou me deixando dar aula. Eu concordo, inclusive, Carlos. Carlos e Mônica e Carlos, meu colega. Eu concordo porque tem muitos alunos que nós vamos trabalhar que não moram nessas comunidades que são os conjuntos habitacionais. Tem outros que moram em comunidades que foram sendo construídas ao longo do tempo. Entendeu? Então, esses alunos que vivem, por exemplo, nessas comunidades que foram, esses conjuntos que foram construídos e que estão formando a comunidade, eles têm conceito, por exemplo, às vezes diferente daqueles que moram em comunidades que foram construídas ao longo do tempo, mais antigas, e que estão nesses grupos do que nós vamos trabalhar. Sim. Eu acho fundamental. Não, eu acho que quando você pesquisar essa questão de comunidade, o entendimento sobre o conceito vai ser muito amplo. Né? Isso vai ser muito bom. Acho que vai gerar uma discussão muito rica. Ô, pessoal, eu estou dando um papá aqui para minha filhadinha, que eu tomo conta dela, viu? Assim, entendida. Então, vocês não reparem, não, tá? Eu não quis deixar de estar com vocês, mas eu também não quero deixar de estar com ela.
Bom, aqui são sugestões, né, conforme a Mônica disse, a maior parte desses textos já estava na apresentação que o professor Sebastião fez para os meninos, mas aí vocês discutam, revejam, reorganizem isso aqui como, né, vocês acharem que é... Inclusive, de acordo com o que vocês forem percebendo aí nesses trabalhos que vocês estão fazendo com os meninos, né? Vocês talvez sintam necessidade de trabalhar outros conceitos ou mais conceitos, tá? Esse, então, seria um primeiro objetivo específico, né? Trabalhar melhor os conceitos para os meninos poderem até se perceberem como pessoas, né? Quer dizer, terem mais argumentos, terem mais elementos para se repensarem, se posicionarem. Um segundo objetivo específico seria conhecer projetos culturais nacionais que tiveram impacto positivo na qualidade de vida das comunidades. Ou seja, aqui nós já estamos pedindo um conceito bem entendido, né? Que é o da comunidade. Assim como também a questão da política, do poder, né? do Estado, para se entender isso aqui, os meninos precisam de um conhecimento prévio para poder entender o que são esses projetos culturais, né? O que é qualidade de vida. E seria, de novo, uma pesquisa na internet, né? Uma vez que eles têm esse conhecimento todo, eles já começam a pensar, poxa, o que foi feito, o que se faz no Brasil que tem impacto em comunidades? Há 1000 projetos aí, né? Que eles podem avaliar algum. Eu, particularmente, Carlos, eu gosto muito de, quando eu trabalhei com alguns alunos comigo, que eu tentava discutir com eles, que eu acho fenomenal, né? Os projetos lá de Salvador. O Ilhaie e o próprio Tio Balada, né? São projetos que têm impacto violento naquelas comunidades ali. E hoje, por exemplo, nós temos meninos, por exemplo, que foram... Lázaro Ramos, por exemplo, é filho de um desses projetos, né? Um exemplo. Sim. Ele nasceu dentro desses projetos. É o que eu falei. Será que na minha comunidade eu não posso criar um projeto que vai nascer com a identidade ali daquela comunidade? Isso. Será que não tem outro em Divinópolis que eles podem se espelhar, né? Sim. A própria, aqui em Montes Claros mesmo, né? Aqui em Montes Claros mesmo. Montes Claros mesmo tem. Qual que é o nome da cidade? Não, nada a ver, não. É bem sucedido, exemplar. Esse é o momento do global. Primeiro é saber que existe, é bem sucedido, é exemplar. Para saber, depois vir aqui no local. Porque aí eu sei o que eu procuro no local. Né? Essa foi a ideia, professor. Fazer esse movimento, sabe? O terceiro objetivo específico seria conhecer, né, o que existe em Montes Claros, o que o governo municipal tem, né, o que tem que planejar, qual que é o planejamento do município para o desenvolvimento sociocultural da comunidade. Oi, Mônica. Saiu do global, vai para o local agora. Teve um movimento aí. Agora nós saímos do que tem no Brasil, o que é conceito, vai começar a entrar para a seara do significado. Né? Agora o projeto entra... E seria uma entrevista com um representante, né, da Secretaria de Desenvolvimento ou de alguém ligado ao setor, né, ao governo municipal, que pudesse dar informação para os meninos aqui. Um quarto objetivo, conhecer o significado. Oi? Diga, Paloma. Se nós formos incluir esse, talvez uma solução seria a própria Deusa, que está participando aí, que está intermediando, né, as nossas conversas aqui. Deusa, ela trabalha na coordenação de projetos. Então, inclusive, ela já trabalhou nos projetos a nível municipal, né, nos projetos culturais a nível municipal. Então, talvez ela seja essa pessoa, né, para poder nos auxiliar. Inclusive, mais acessível aos alunos e a vocês, né? Exatamente. Ela citou... Porque a gente pensa muito na dificuldade dos meninos, é uma escola municipal, né? Assim, os meninos não têm ainda essa autonomia de buscar, de sair a campo para pesquisa. Então, a gente precisa facilitar um pouco o acesso deles a essas pessoas, né? Trazer para eles, né? Até eles aprenderem a fazer isso. É isso mesmo. Inclusive, já há alguns anos foi tirado do valor do IPTU, por exemplo, em Montes Claros,
tem uma porcentagem que é destinada à cultura. E, com a Lei Aldir Blanc, eles têm financiado projetos. Cada ano, você entra com um projeto, e o seu projeto, se for selecionado, você recebe um valor que você vai desenvolver aquele projeto. Tem vários projetos de várias categorias, de vários tipos, entendeu? O que pode fazer com esses meninos é apresentar para eles que existem esses projetos, que existem, por exemplo, quem é que financia os catopês em Montes Claros? Isso. Tá? Isso Quem é que financia os catopês? Exemplo. Né? Para eles, pelo menos, eles entenderem que aquela manifestação cultural que tem um caráter religioso e tem um caráter cultural, que ela tem um apoio e recebe um patrocínio, um financiamento do próprio município. Que esse dinheiro é do povo. E se é do povo, logicamente, o povo está participando de uma forma direta. É exatamente a ideia, professor, exatamente. Acho que a ideia é essa mesmo, porque eles vão tomando... Aí a construção da cidadania vai se dando, né, professor? Com essas provocações e essas organizações de pesquisa, ele vai começando a perceber que o município não é uma coisa que está dada, ela está em construção, e que ele Pois é, e essa ideia que Paloma deu, da Deusa participar, ela pode fazer uma intervenção durante online, logicamente, para colocar para os meninos, né, essas ideias, isso que está acontecendo, quais são os projetos que existem, né? A fala de Paloma foi interessante nesse sentido. Ô, Tião, dentro dessa ideia aí, a gente poderia também preparar os alunos com as questões que foram levantadas pelo professor, por vocês, né, no caso, todos vocês, Tati, Carlos, você, o questionário, com a intervenção de Deusa, da gente convidar algum personagem aí da prefeitura, dentro, né, das secretarias aí, para fazer, sim, essa entrevista durante a aula online de vocês, né? Então, eles já estão lá preparados, já têm conhecimento dos conceitos, e levaríamos essa pessoa para participar de uma aula de vocês, para responder essas perguntas desses alunos. É uma outra atividade também. A própria Deusa. Show! E por mais um convidado, se for o caso, né? Após conhecer os conceitos, ter uma ideia do que se tem feito pelo país, eles vão ter muita coisa para perguntar para essa pessoa aqui, ou para essas pessoas. Né? Eles vão estar com uma bagagem de conhecimento e de dúvidas, de questionamentos muito bons. E nós temos aqui um quarto objetivo, estamos sugerindo, que já leva mais ainda para a localidade deles, para a comunidade deles, que é saber o que é a cultura para aquela comunidade onde ele vive. E aí seria entrevista com pessoas da própria comunidade, né? Moradores, religiosos, organizadores de algum projeto, pessoas envolvidas com a cultura local, representantes sociais, né? Representantes de associação de base. Aí teria que ver quem que seria, né? Para ir afunilando cada vez mais, estão chegando cada vez mais no lugar do menino. Né? Inclusive, esse quarto que está muito atrelado ao quinto, conhecer as manifestações culturais locais, que está levando cada vez mais para o menino olhar para o bairro dele, para o lugar onde ele está vivendo, que também, né, seria o caso aqui, entrevista, pesquisa na internet e entrevista com representantes da cultura local. Evidentemente que esses dois aqui podem até ser fundidos também, depende da situação. Tá? A gente está colocando aqui separadamente para ficar bem claro o que a gente está sugerindo, mas isso aqui pode ser uma ação mais integrada, certo? E aquela sugestão, né, que a Mônica já falou, os objetivos específicos podem ser divididos por grupos de alunos, os resultados das estratégias podem ser socializados em formato de seminário entre os alunos, discussão, debate, seminário, alguma outra forma de apresentação, para que a turma possa ter oportunidade de ouvir o colega, de conversar, discutir, colocar a sua opinião. Alguma opinião, alguma dúvida? Bem claro. Ok. E a etapa final, né, que seria a contínua socialização.
Instagram, Facebook, né? Como é que vocês estão vendo essa possibilidade de uso das mídias, das redes Carlos sociais? Eduardo, ele está criando aí, né, Carlos, o Instagram para divulgar mesmo as etapas do projeto. Sim, sim. Aí nós pensamos também em fazer talvez um evento onde os próprios meninos apresentem, né, para o restante da escola as ações que eles desenvolveram, mas nós ainda não amadurecemos muito essa ideia, não. A gente pensou mais no Instagram mesmo. Ótimo. Bom, gente, essa é a proposta que a gente fez a partir da conversa do encontro passado, tá? Nós vamos passar esse documento para vocês. Essas estratégias de socialização, elas aparecem. Às vezes, vai ter um formato de um jornal, notícias, vão dizer notícias sobre a comunidade, sabe? Às vezes, o que for aparecendo de pesquisa se concretiza em notícia. Aí você pede o professor para trabalhar esse gênero literário, notícia, com eles, sabe? Às vezes, eles vão querer fazer um jornal, sabe? Às vezes é um jornal falado, às vezes é um jornal escrito, às vezes são os dois, às vezes vai ser um teatro simulando algumas das entrevistas que foram feitas, sabe? Simulando. Então, eu vou ser um entrevistado, eu vou ser um entrevistado. Vamos fazer um vídeo aqui bacana de tudo que a gente... Então, pode falar, Cássio, desculpa. Não, a ideia do Instagram, na verdade, ela surgiu muito como um arquivo de todo o processo, né? Então, ontem mesmo eu fiquei um tempão editando a aula de Te Amo, onde os meninos foram mostrando, né, os produtos deles. Ainda não te mostrei o final, não, Tati, que eu não consegui converter ainda não. Mas ficou ótimo aquele que você já fez. Mas aí a gente tem que converter, compactar e tal, e aí a gente ia colocando no Instagram os processos todos, né? Textos das entrevistas, tal, ela, na verdade, seria um arquivo de todo o processo. A gente não pensou, eu, né, pelo menos não pensei, que seria o produto final, né, assim, ela seria um arquivo, até porque o que está na internet, né, o que está no Instagram, fica ali armazenado. Então, se a gente está falando de questões de tecnologia, né, de educação em tempos de pandemia, a gente tem que pensar nessa questão também de como os alunos e as pessoas, os familiares vão ter acesso ao que os filhos estão fazendo, né? Sim. Então, a gente fez essa aula, o Tião fez aquela aula dele lá, né? Eu também fiz a minha, e muitos pais não participaram. Então, é a oportunidade do pai ver, né, via internet, o que o filho dele tá aprendendo o processo todo, né, de construção de identidade, de conhecimento cultural, enfim, essas coisas aí, essas palavras bonitinhas aí do projeto. E outra coisa importante, Carlos, é que vocês já estão... O Instagram, né, esse arquivo que você está fazendo, ele serve também para uma forma de avaliação constante do trabalho, né? Porque essas gravações vão mostrar todo o diferencial que esse projeto vai provocar nos alunos ao longo do processo, né? Vocês podem comparar depoimentos, falas, gravações. Agora, se eles quiserem fazer um produto final, gente, eles adoram, vocês sabem, né? Gente, deixa eu só comentar sobre essa questão. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, quando vocês desenvolvem esse tipo de projeto em outras escolas, os professores desenvolvem como separa os trabalhos, cada um faz uma parte. Como é que funcionou assim para vocês nos anos anteriores? Por exemplo, um faz a questão do conceito, o outro faz outra atividade. Como é que é? Desculpa, Tatiana, eu me perdi um pouquinho. Se nas outras escolas, como é que faz? Você pode repetir isso? Posso. Então, nós somos 4 professores, né, trabalhando nesse projeto. Eu queria saber como que a gente deve proceder para desenvolver as atividades com os alunos. Se eu fico com uma parte, se o outro fica com outra. Como é que tem acontecido? É sempre assim, divide. Não faz assim, sempre divide, sabe? Os professores dividem e dividem os alunos. E depois vamos dizer assim, uma divisão e reunião. É individual, coletivo, individual, coletivo, individual, coletivo. Ou seja, divide todo mundo faz, depois coletiviza. Depois divide de novo, todo mundo faz, coletiviza.
sabe? Coletiviza de 2, coletiviza de tudo. É um movimento de individual, coletivo, individual, coletivo. Individual no seguinte sentido, cada professor com seus alunos, coletivo, todos os professores com todos os alunos juntos, sabe? Então, sempre que a gente trabalha, a gente tenta fazer isso. Primeiro, vão separar para buscar os conceitos, para construir os significados, para buscar as informações. E socializa o tempo todo para um contar para o outro que viu. Eu entrevistei o secretário de Desenvolvimento que falou isso, isso, isso. Ah, não, mas o secretário de Cultura falou isso, isso, isso. Encontra e tira conclusão. Ah, o meu conceito foi comunidade. Ah, mas o meu foi identidade. Sabe, quais palavras em comum tem nos conceitos de identidade e comunidade? Então, um traz uma, sabe, traz outra. Então, isso aí que você está fazendo é parte do movimento metodológico. Então, isso é ideológico, né? Que é a formação do sujeito e não do objeto. Então, ele constrói o conhecimento individualmente e socializa coletivamente. Sim, mas eu digo assim, por exemplo, aí tem, digamos que 10 palavrinhas, né? Eu vou trabalhar, ou o Tião vai trabalhar, ou eu divido com o Tião. Como é que funciona? Ô, Tati, mas Sebastião, Neto e Carlos têm trabalhado os conceitos com os meninos. Ah, tá. Porque a Tatiana está perguntando, Mônica, é a ação mesmo, é o que cada professor vai fazer. Uma coisa que tem que observar também, Tatiana, é o seguinte, a disciplina que o professor trabalha, a aptidão dele para fazer determinadas atividades, né? Então, assim, isso faz parte do planejamento também. O grupo reúne, o que nós temos que fazer? Quem pode fazer isso? Como é que nós vamos... Para não ficar o aluno fazendo a mesma coisa em todas as aulas. É por isso que eu perguntei. E outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, eu gosto muito, eu falei isso na outra reunião, eu gosto muito de fazer com os alunos o Labbook, né? E aí eu tinha pensado em fazer sobre o projeto de vida para o futuro, mas aí vocês estão falando aqui para a gente fazer para o presente. E aí eu queria saber se vocês acham que é uma boa ideia e, assim, de acordo com o que vocês pensaram, talvez qual temática que eu poderia fazer. Se eu for fazer mesmo, né? Nossa, que pergunta difícil. Olha, eu vou falar o que eu penso é o seguinte, que, né, lógico que não há problema nenhum em trabalhar com o menino, o que ele vai fazer no futuro. Mas acho que a gente pode mudar um pouco a proposta, pensar assim, o que eu estou fazendo hoje para chegar lá? Né? O que eu preciso ter agora para garantir isso? Justamente para evitar que esse futuro fique sempre lá no futuro, sabe? Aquele futuro que está no horizonte? Enquanto você está rodando na estrada aqui agora, que a estrada agora tem buraco, tem curva, se você ficar olhando só lá no horizonte, você vai capotar seu carro, né? Então, acho que tem que, né, julgar com as duas coisas. É lógico que o futuro é importante. Um futuro? Que futuro que é? Final do ano. Porque se você se crescer quando ele for adulto, quando ele for profissional, você corre um risco sério de desmotivar esses alunos. Que futuro que é? Final do ano. Como é que você quer a sua comunidade no final do ano? O professor Sebastião falou isso demais. Como eu quero minha comunidade? Como eu quero minha família no final do ano? O futuro é esse, final do ano. E aí o futuro é construído a todo momento, né? Ele não vai acontecer um dia, tá? Ele tem que acontecer agora para chegar lá, né? Porque o que a gente tem é presente, né? Uma coisa concreta, acho que você tem que botar essa cabeça dos meninos. O que existe mesmo de verdade é presente. Passado já passou, futuro ninguém sabe o que vem por aí, e o presente está acontecendo o tempo todo, né? Beleza, obrigada, gente. Ô, Carlos, você vai mandar para a gente esse material que você exibiu? Sim, claro. Inclusive, ficou um trechinho aqui destacado em amarelo para a gente, que seria o objetivo 2, né? Deixa eu pegar ele aqui de novo, quer ver? Vocês estão vendo aí? Esse aqui, ó, né? Aí infundir esses dois. As palavras que vocês falaram, eu já coloquei aqui. Eu pensei numa palavra, eu não consigo me lembrar, eu estou com um problema sério de memória, eu queria sugerir uma coisa que me perdi. Identidade, não foi não? Mas já acrescentou. Não, identidade está aqui. Eu não sei, uma coisa passou pela minha cabeça e a conversa foi rodando e eu perdi. Aí eu vou mandar, assim que acabar aqui, a gente manda, tá? A Lau tem os contatos de todo mundo, né? A gente passa para vocês, tá bom? Vocês tinham falado no questionário também, né? Acho que o Carlos está preparando, é isso?
Não, ele aplicou já, na verdade, Já foi aplicou, uma já das aplicou. coisas que detonaram assim, os trabalhos, né? Que deu início aos trabalhos. Não, beleza. Gente, não esquece do artigo da revista. Cada um de vocês pode escrever sobre uma coisa. Por exemplo, a Tatiana está me vendo na cabeça aqui, a sensibilização, né? O que vocês perceberam com os meninos? Outra coisa, como é que as perguntas iniciais e as perguntas finais, a gente escreveu isso lá. Quais são as perguntas iniciais que esses meninos fazem em relação à cultura? O lugar não tem nada. E quais são os finais? Vocês escolhem um. Vocês estão com o artigo pronto. Cada um pode escrever o que quiser. Oi. Então, eu estou um pouco confusa. Assim. Nos outros anos, foi um relato lá, o Thaís, se eu estiver errada, me corrija, viu, Lau? Nós fizemos assim um artigo como se fosse um relato de experiência mesmo, né, com a fundamentação teórica. No caso agora, será o projeto e um artigo? Não. Sim. O projeto de vocês é o projeto. O artigo é outra coisa. O artigo é um relato de experiência de um fato do projeto. Um fato. Um aspecto. Um aspecto. Sabe, eu quero falar sobre o momento de sensibilização. Eu quero falar sobre a emoção dos meninos. A emoção dos meninos, né, com o tema. Eu quero falar sobre... Nossa Senhora, hein? Por exemplo, essa discussão sobre conceito que o Carlos levantou, nessa questão de comunidade, o que é comunidade, como é que é o entendimento dos meninos. O que você observou nisso, que acha interessante falar sobre isso? Não precisa ser uma coisa assim, o objetivo geral foi isso, não precisa relatar o que foi o projeto. Não é um relato do projeto, né? É um relato da experiência com o projeto. E da sua percepção, é um relato de percepção. Como é que você percebeu? O que te chamou atenção? Foi a metodologia? Foi o tema? A questão cultural? A questão patrimonial? Como é que é isso? Sabe? Ô, Mônica, eu achei super interessante, que eu acho que isso é uma coisa que eu acho que o artigo tem que situar isso. Por exemplo, quando a gente fala que o aluno não tem... Muitas vezes a gente, nossa fala inicial, nós falamos que o aluno, às vezes, não tem a percepção do valor cultural. Quando eu cheguei para ele, por exemplo, nós fizemos a atividade do baú, ele chegava lá com a boneca, eu falava assim, mas se eu comprar uma boneca nova, atual, vai te trocar com você quer? Não. Por quê? Não, porque essa boneca foi minha avó que me deu, entendeu? Essa questão do pertencimento, existe uma questão de um valor imaterial enorme, porque a memória da família, então isso tem que estar no artigo, não tem jeito. Tem que estar, o seu artigo está pronto, é isso aí. O artigo pode ser isso. Eu, Paloma, é parecido mesmo um pouquinho do que a gente fez nos outros anos, lembra? Só que a diferença é que foi presencial, né? E a gente ia desenvolvendo ali, vocês iam com os alunos, e a gente teve um tempo maior, a gente teve a visita de campo, teve todo um suporte, mas depois vocês preencheram as fichas, então é o mesmo processo. Depois do projeto já pronto, andando, executado, passa para as fichas junto com o artigo, entendeu? A diferença, eu acho, que está nesse formato agora que a gente está fazendo aqui online, né? E a gente teve um tempo muito maior no ano passado. E era um outro programa, né? Então, isso que a gente tem que pensar, é um pouquinho diferente, entendeu? Uhum. Inclusive, a Tatiana está perguntando sobre o tempo aqui, ó, né, Tatiana? Como assim? Tatiana, é claro que a gente tem um cronograma aí, sabe? Para seguir, desenvolver até o final deste ano, né? Até dezembro a gente tem que estar aí com a revista pronta. Mas a gente vai se adaptando, a gente vai vendo cada passo, conforme, né, o andar de todas as escolas. E é isso, assim. Nós temos aí 8 encontros online, que é quando a gente faz essas discussões, e temos várias outras orientações, que é essa que a gente está fazendo. Então, eu vou mandar esse material para vocês até amanhã de manhã. Vocês vão trabalhando nele, dúvidas, chama a gente, eu também vou cutucando, gente, e aí, como é que tá? Aí vai passar um tempo, vocês vão desenvolvendo, vocês já vão se sentir aptos já a fazer as fichas, né? Que é interessante, se tiver com os meninos presenciais, depois que já tiver um esboço, eles fazerem com a própria mãozinha,
E aí, automaticamente, vocês vão registrando isso que o Carlos e a Mônica estão falando no artigo, né? E aí, mas é claro que aí a gente vai caminhando e eu vou apontando as datas para vocês no decorrer, tá bom? Ok. Só para esclarecer aqui, né? Não sei se o Paloma perguntou. Em termos de produtos, o que vocês terão que entregar mesmo são as fichas preenchidas, e as fichas estão no final, né? E aí a gente vai identificar o objeto, a categoria, e é um trabalho manual, vai ser depois do trabalho pronto, e o artigo, tá? Que confusão é essa, menina? Que confusão é Ficou claro, Paloma? Ficou. Ok, gente, Tchau. eu que vou ter que sair. Tá bom. Tá bom, gente. Beleza? Eu tenho que Obrigada. resolver a situação aqui agora. Tchau, pessoal. Obrigada. Qualquer coisa me passem, por favor. Viu, Tá pessoal? bom. Falou. Vocês vão receber esse documento, tá bom? Beleza. E na dúvida, Paloma, você vai chamando a gente aí, Tatiana, Sandra, Carlos, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Já Boa deu. noite. Tchau, obrigada. Eu que Obrigada agradeço. para a gente continuar. Tá bom. Tchau.